transporte público é motivo de muita reclamação por parte dos idosos. Freadas bruscas, jovens que não cedem lugar, motoristas que não param no ponto de ônibus são algumas dessas reclamações. Pensando nisso, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, através das Promotorias de Defesa do Idoso, desenvolveu um projeto para conscientizar motoristas e cobradores de ônibus sobre os direitos da pessoa idosa. O projeto Transporte Urbano e População Idosa, Construindo uma Nova Relação, foi inicialmente idealizado pela assistente social Maria Luísa, que recebeu, em dezembro de 2011, o Prêmio Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. O papel do Ministério Público na defesa dos interesses e dos direitos da população idosa é de extrema importância, principalmente em aspectos ligados ao transporte. O transporte que não é uma realidade local, é uma realidade que afeta as grandes cidades no mundo todo, que precisa cada vez mais ser trabalhado com dignidade. Reclamações sobre as dificuldades enfrentadas pelos idosos ao pegar um ônibus ou alternativo chegavam frequentemente à Promotoria de Justiça do Idoso e as ações de correção e repressão do Ministério Público não eram suficientes. Por isso, o projeto veio com o objetivo de sensibilizar e conscientizar motoristas e cobradores quanto aos direitos e deveres do idoso, a fim de estabelecer uma nova relação entre esses atores. Diante do grande número de reclamações que chegavam na promotoria, foi necessário se fazer um trabalho preventivo. Em que consistiria isso? Capacitar motoristas e cobradores que atuavam no transporte coletivo urbano e semi-urbano na cidade do Natal, visando exatamente esclarecer em matéria de legislação, como tratar o idoso, quais são os direitos dos idosos, quais são os direitos e deveres também dos operadores do sistema de transporte coletivo, ou seja, dos motoristas e cobradores. Executado pela Associação dos Membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte, a AMPERN, a primeira edição do projeto contou com o envolvimento de 3.000 profissionais das empresas de transporte urbano de Natal. Embora eles sejam inicialmente o público-alvo, a população idosa é a principal categoria beneficiada. A Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte celebrou essa parceria com o próprio Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça, com o apoio do Santander, um patrocínio importante para a consecução de um projeto extremamente relevante para a sociedade potiguar, especialmente para os idosos. O projeto se desenvolve através de visitas feitas às empresas de transporte urbano para explicar e propor a realização desse projeto com seus funcionários. Todas as 9 empresas com atuação na cidade de Natal aderiram à iniciativa. A gente está na sala de aula aprendendo como deva se conduzir. Eu acho que essa ação de cidadania ela traz muito mais resultado de apenas aquela antiga forma de punir. Vamos primeiro orientar e educar. Eu acho que isso é um fruto enorme para os nossos operadores. A relação motorista, cobradores e idosos tem mudado através das estatísticas. Então, temos que continuar esse projeto, que é um projeto de exemplo para todo o Brasil. A parte prática do projeto se desenvolve com turmas de 25 participantes em média, que se reúnem no período de folga dos funcionários, antes ou depois do expediente. A primeira das atividades é conhecer os envolvidos nessa relação entre idoso e transporte urbano coletivo. São apresentadas palestras com temáticas que trabalham as limitações do idoso, a integração, a cooperação e a responsabilidade que é preciso ter com a pessoa idosa. Em seguida, uma dinâmica em grupo é feita para que os participantes reflitam sobre o processo de envelhecimento e sejam capazes de discutir questões relativas à velhice e ao Estatuto do Idoso. A execução ela acontece dentro de 2 horas, um período de 2 horas, sempre no momento que a pessoa está de folga, que o motorista está de folga, de preferência na própria empresa, no auditório da empresa. Daí começa se abordando sobre o envelhecimento, né, sobre as condições de envelhecimento, assim, essas que têm mais a ver com o dia a dia, com a rotina dos motoristas. Depois disso a gente aborda sobre a violência, certo? A gente mostra alguns exemplos de violência e depois dessas violências a gente vai lá para o direito. E depois disso, assim que é o pulo do gato que a gente considera, é que a gente convida esses motoristas e cobradores
a se caracterizarem como idosos, para que eles façam no ônibus cenário tudo o que é feito na rua conforme a queixa dos idosos. Isso é feito, que embora a gente faça assim de uma forma lúdica, né, os caracterizando com peruca, com óculos, com tampões nos ouvidos, para que eles se sintam efetivamente como o idoso se sente. Após sentir um pouco do que a pessoa idosa vivencia para utilizar o transporte público urbano, os funcionários deixam seus papéis na encenação para contar aos colegas suas impressões e o que aprenderam com a experiência. Me senti humilhada e, assim, um constrangimento muito grande. Eu vi que realmente é ruim. A gente se colocando no lugar do idoso, a gente vê que realmente é ruim. E aqui ficou exemplo para toda a categoria, para todos nós aqui, que quando acontecer uma situação dessa, nós estamos amparados, nós temos o direito de reivindicar a cadeira preferencial para o idoso. O projeto contou ainda com a aplicação de um questionário para os funcionários das empresas de transporte coletivo envolvidas. Com as respostas obtidas, o MPRN elaborou um relatório com a opinião, sugestões e dificuldades vividas pelos motoristas e cobradores. A gente deixar um idoso numa parada, a gente dar uma freada brusca, isso era o normal que acontecia. Depois desse curso, graças a Deus, as estatísticas estão aí comprovadas, melhorou muito. Desde a implantação do projeto, o número de reclamações tem diminuído na Promotoria de Justiça do Idoso, nos conselhos de direitos, bem como nas próprias empresas de transporte urbano. Para a segunda etapa, a meta é sensibilizar 1.500 motoristas e cobradores, dessa vez em cidades do interior do estado potiguar. Não podemos esquecer que é dever de todos promover o envelhecimento satisfatório da população.